Olá, assinantes da Saberplay, chegou a hora de cuidarmos do CPC 32. Olha aí na tela, tributos sobre o lucro. Pois bem, tributos sobre o lucro. Esse CPC 32, tido como muito complexo, ele acoberta o ativo fiscal diferido, o passivo fiscal diferido. O assunto aqui, então, é complexo. Por quê? Porque acoberta a tributação diferida. Professor. Ora, é complexo um assunto? Qual é a função de um professor? Quando você está aqui na Saberplay, quando você vai para uma universidade, para um colégio, a função de um professor é converter o complexo em simples. Tratar de forma complexa algo que é complexo, tanto o professor como o aluno fica na complexidade. O meu desafio aqui é converter o complexo CPC 32 em algo palatável, assimilável, objetivamente. Que você implante na prática, viva na prática, a apuração e a contabilização de IRPJ, CSL diferidos. E o IRPJ, CSL diferidos decorrem de ativo fiscal diferido, de passivo fiscal diferido. Lá ao final, no tópico 10, você vai me dizer, professor Miguel Silva, o professor conseguiu converter o complexo em simples. Quem diz a respeito do êxito da conversão não é o professor, é você, assinante, que nos honra a todo tempo. Vamos ao desafio? Vamos aprender definitivamente como apurar a tributação diferida, bem como reconhecer, mensurar e aí, em decorrência, seguir as regras de evidenciação, todas essas regras trazidas pelo CPC 32. Vamos no passo a passo, então. E o melhor conhecimento, principalmente em assuntos complexos, é aquele que você encadeia o conhecimento por tópico, por item, por frase. Pois bem, vamos lá. Olha, você fez ciências contábeis? Você fez direito? Em algum momento você aprendeu a respeito de regime de competência. Regime de competência é um princípio consagrado da contabilidade societária, mas também por direito tributário, no que se refere a IRPJ-CSL, onde o regime de competência também prevalece para a apuração dos impostos, como regra. Tá. Então, como regra, temos o quê? A contabilização segundo o clássico regime de competência, princípio do regime de competência. Então, você fez ciência contábil, fez direito, fez administração, fez economia, você aprendeu a respeito do regime de competência. Então, você está graduado em regime de competência. Você fez ciências contábeis, por exemplo, né? Que é a maioria dos assinantes aqui. Os profissionais são formados em ciências contábeis. Temos também profissionais de outras áreas, direito, economia, administração e tantas áreas. Regime de competência. Mas por que eu estou aqui enfatizando aqui de início o regime de competência? Você está, em outras palavras, graduado em regime de competência. Chegou a hora de fazer uma pós-graduação do princípio do regime de competência. Dominar o CPC 32 é dizer, estou pós-graduado em regime de competência. Só domina o regime de competência quem tem pleno conhecimento do cálculo, da apuração, do reconhecimento, mensuração
do CPC 32, da tributação diferida sobre o lucro de que trata o CPC 32. Chegou a hora então de fazer pós-graduação do princípio de regime de competência. Sair do conhecimento mediano, intermediário do regime de competência. Para lá para cá, fala assim regime de competência aí na tua empresa, em especial no departamento de contabilidade, não é isso? Tá. Qual é o seu grau de conhecimento do regime de competência? Básico, intermediário, avançado? Então você vai agora aprender com o CPC 32 em grau avançado o princípio do regime de competência. E aí você enfrenta qualquer questão que envolve regime de competência a partir do momento que você domina o CPC 32. Chegou a hora? Tá. Isso quer dizer então que tributos sobre o lucro nada mais é do que cumprir fielmente, fidedignamente, sem qualquer vácuo, o princípio do regime de competência. Tá, como sempre, temos a introdução e na sequência 10 tópicos. Aqui na introdução eu quero enfatizar este regime de competência, claro, focado no CPC 32. E aí depois tudo fica mais fácil no decorrer dos 10 tópicos que veremos na sequência. Para tanto, preparei fluxos didáticos para facilitar a tua vida, para converter o complexo em simples. Olha aqui, na introdução, você vai ver, ó, lá no tópico introdução, você está vendo aí um fluxo. Temos o quê? Olha aí, um fluxo da geração das diferenças temporárias. Sim, porque ativo fiscal diferido, passivo fiscal diferido decorrem das diferenças temporárias. Como funciona na prática esse fluxo da geração das diferenças temporárias? Olha aqui, um fluxo didático a seu favor, para compreensão na prática, que tudo explica e não deixa dúvidas. Esse fluxo é inédito, não está no CPC 32, não está no texto da IFRS, que é base do CPC 32. A IFRS, base do CPC 32, e as 12. Esse fluxo foi preparado exclusivamente para você, para converter o complexo em simples. Pois bem, temos também aqui, olha aí outro fluxo para você, nesse tópico introdução, tá? O ativo fiscal diferido, o passivo fiscal diferido, se calcula com base nas diferenças temporárias, tá? Então eu tenho as diferenças temporárias dedutíveis, que é o IRPJ CSL diferidos ativos, de um lado. Do outro lado, as diferenças temporárias denominadas tributáveis, que vamos aprender no passo a passo, tá? Essas diferenças temporárias tributáveis geram IRPJ CSL diferidos passivos. Já vai tendo contato gradualmente com os vocábulos e criamos para vocês, exclusivamente para vocês, esses fluxos para facilitar a sua vida no campo prático. Porque os nossos treinamentos são práticos. Foca em converter o complexo em simples e, para tanto, cuidamos de vivenciar por meio de fluxos as práticas dos trabalhos. Tá? Olha aqui, tudo leva ao quê? Esses fluxos. É para que você deduza ou some o IRPJ CSL ativos ou IRPJ CSL diferidos passivos. Tá? Olha aí na tela, como você está vendo, lucro líquido do exercício. Uma coisa é lucro líquido do exercício, outra coisa é lucro líquido final do exercício. Será que você está apurando o lucro líquido do exercício ou o lucro líquido final do exercício? Só pode
a empresa está fielmente apurando nos termos da contabilidade societária, em especial aqui CPC 32, que cuida da tributação diferida, só pode dizer que apura lucro líquido final do exercício se a sua empresa está cumprindo fielmente o CPC 32, que nada mais requer do que o fiel cumprimento do clássico regime de competência em seu grau maior. Olha aí, isso quer dizer então que você só pode dizer, olha, meu lucro líquido é final mesmo, terminou os trabalhos. Tá, com base no fiel cumprimento do regime de competência. Então você apurou, olha lá, lucro líquido final do exercício, quer dizer lucro líquido e confrontado do exercício. Quer dizer, no passo a passo, que você considerou o IRPJ-CSL correntes, que é o comum, e também o IRPJ-CSL diferidos, ativos e passivos, de que trata o CPC 32. Você está calculando correto? Sabe apurar e contabilizar corretamente o IRPJ-CSL diferidos, ativos e passivos? De que trata o CPC 32? Se não assim está observando, se você não está apurando e reconhecendo o IRPJ-CSL diferidos, ativos e passivos que se encontra aí na tela, ali para chegar ao lucro líquido final do exercício, então você está cometendo um pecado, prejudicando a demonstração contábil que você circula para o mercado, para fornecedor, cliente, para publicação, para quem está aí sujeita à publicação das demonstrações contábeis. Daí a importância do tema. Veja que, então, o lucro líquido final do exercício, a demonstração do resultado líquido final do exercício, só estará corretamente demonstrado, tal lucro líquido final do exercício, se você cumpre o CPC 32, que nada mais é do que cumprir fielmente o regime de competência, que traz no seu bojo um critério secundário, que é o critério da confrontação com custos e despesas correspondentes. Aqui estamos falando de tributação sobre o lucro. Então, despesas fiscais sobre o lucro. Ora, você faz a constituição de provisão para IRPJ e CSL lá no passivo. Você tem um passivo fiscal lá no grupo passivo, não é isso? Tá. Ok. Aquela conta passivo fiscal, que tem como contrapartida despesa tributária, despesa fiscal, lá no final da DRE temos a provisão para IRPJ, CSL, como veremos lá no final, no tópico 10, temos o quê? Olha aí, na DRE corrente, já vamos aqui convivendo com o material. Estamos aqui vivenciando o material com vocês já para você ter traquejo a contar da introdução do tema. Você faz o quê? Uma DRE corrente. Essa você revela. Tem as receitas correntes, né? Receita de venda de mercadoria, serviços, custos das mercadorias vendidas, serviços prestados, despesas correntes, folha de pagamento, despesas financeiras. Aí você chega ao lucro, prejuízo ou prejuízo líquido corrente antes do IRPJ-CSL, não é isso? E aí você tem o IRPJ-CSL correntes. Tá. Você não revela as receitas diferidas, custos e despesas diferidas, isso não é requisito. O que você tem que revelar é uma DRE final, essa que você circula perante o mercado. Você tem que levar a favor do usuário, levar ao seu conhecimento, uma DRE final, onde você demonstra o lucro ou prejuízo líquido final. Para tanto, você vai o quê? Considerar todas as receitas, já convertendo
as receitas diferidas. Aqui na DRE passa despercebido, mas você tem receitas diferidas inseridas na DRE da tua empresa. Você tem despesas diferidas, tá? E você revela ao final o IRPJ CSL correntes, o IRPJ CSL diferidos na rúbrica provisão para IRPJ CSL. E aí chega o lucro prejuízo líquido final. É isso, o tema é esse. Eu estou te ambientando, fica tranquilo que a gente vai vivenciar isso passo a passo. O que queremos te preparar é o quê? Você apresentar com segurança essa DRE final aí. É esta que você revela, quer dizer que você apresenta ao usuário do balanço, investidor, financiador, sócio, administração da empresa para assinar as suas demonstrações contábeis apontadas, elaboradas no departamento da contabilidade societária. Esse é o tema. Ah, professor, desafiador, hein, professor? É isso. Vamos juntos vivenciar o desafio do CPC 32. Tá. Volta para a capa aqui deste módulo CPC 32. Tributos sobre o lucro. Não cuida o CPC 32 de tributos sobre a receita. Tributação sobre a receita de venda de mercadorias, de serviços, é o CPC 47.